Olá pessoal, eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas possíveis estratégias de enfrentamento da ansiedade causada por esse momento difícil pelo qual nós estamos passando, de isolamento social, numa tentativa de contenção do coronavírus. O isolamento social imposto aí pelas autoridades nessa tentativa de conter a Covid-19 tem alterado completamente o nosso estilo de vida. E nesse cenário, que vamos admitir é um cenário de incerteza, é muito normal nós sentirmos ansiedade. Agora, é necessário saber gerenciar, administrar essa ansiedade para podermos dar o melhor de nós mesmos e para conseguirmos vencer essa situação de emergência na qual nós nos encontramos. Na psicologia nós temos um fenômeno chamado contágio social, que nós conhecemos muito bem. São situações nas quais as emoções elas podem ir se propagando até desencadear situações de estresse elevado. E pode causar, inclusive, preocupação e até mesmo pânico, esse contágio social. A ansiedade provocada pelo coronavírus está nos invadindo. Nós precisamos reconhecer isso. Agora, é necessário também não se entregar a esse estado de ansiedade e é necessário, então, conter o efeito deste estado de ansiedade para que nós possamos, então, enfrentar a situação atual juntos e enfrentá-la bem. Bom, essa situação de pânico, ela não altera apenas o nosso estilo de vida. As ondas do impacto dessa sensação de pânico pode afetar, inclusive, a economia. Nós temos visto isso na nossa cidade, nós temos visto isso no nosso estado, no nosso país, no mundo inteiro. A economia sendo afetada, e isso pode nos levar a comportamentos, muitas vezes, inúteis, e até mesmo comportamentos irracionais, como nós já temos assistido por aí. Então, nesse momento, por exemplo, uma parte da população já tem em sua casa um estoque de papel higiênico para cerca de 3 meses. Isso, será que realmente faz sentido, esse tipo de comportamento? Aparentemente não. Então, nós precisamos deixar algo claro aqui. A ansiedade faz parte da nossa vida. Faz parte de cada um de nós como tal. E ela tem uma finalidade, ela tem uma função, ela tem uma importância na nossa vida. É graças à ansiedade, por exemplo, que nós reagimos diante dos perigos. E isso, claro, favorece a nossa sobrevivência. Agora, em contextos de incerteza, em contextos de inquietação, como o momento atual que nós estamos vivendo, é mais do que nunca importante manter a nossa ansiedade em xeque, manter a nossa ansiedade sob controle. Nós devemos usar a ansiedade, na verdade, como nossa aliada, e não como uma inimiga que vai aumentar, que vai intensificar a nossa preocupação, vai aumentar, vai intensificar o nosso medo e nos leva a comportamentos, então, desajustados e até irracionais, como nós já mencionamos. O medo ele pode ser, no cenário atual, um segundo vírus, vamos admitir isso. Ele pode ser um segundo vírus tão perigoso quanto a Covid-19, quanto o coronavírus. E por quê? Por que o medo pode ser um vírus perigoso? Porque deixar-nos conduzir, deixar-nos dominar pelo medo vai só intensificar o nosso mal-estar psicológico, a nossa angústia psicológica e vai mostrar o pior de nós mesmos. Não é hora de fazer isso. Não é hora de nos deixar dominar pelo medo. Não é hora de deixar o medo entrar como um outro vírus, talvez até mais perigoso do que o coronavírus. Nós precisamos
nos superar. É hora de nos superar. Nós precisamos despertar as nossas forças mentais. Nós precisamos despertar as nossas forças interiores. Bom, mas diante desse quadro ansiogênico que nós vivemos, esse contexto ansiogênico que nós vivemos, o que nós podemos fazer? Você certamente já ouviu escrito ou falado, ou melhor, viu escrito ou ouviu falado por aí, aquela frase em inglês que diz assim: keep calm and carry on. Ou seja, mantenha calma e siga em frente. Geralmente nas camisetas ou em canecas a gente vê essa frase e às vezes até adaptada para outros dizeres. Eu não sei se você sabe, mas essa frase ela surgiu pela primeira vez no Reino Unido em 1939 em uma forma de panfleto para tentar elevar a autoestima da população. Na verdade, era uma tentativa do governo de elevar a moral, a autoestima da população. Mais tarde, como nós já sabemos, essa frase se transformou em um verdadeiro ícone. E como mencionei, a gente tem visto às vezes ela escrita em camisetas, em canecas. Mas será que ela realmente teve alguma utilidade naquele momento, naquele contexto difícil da população? Certamente as pessoas agradeceram a ideia que o governo britânico teve na época com esta frase, com este panfleto distribuído, mas na realidade não é muito útil quando alguém está ansioso, quando alguém está nervoso, quando alguém está preocupado, virar-se para essa pessoa e dizer para ela manter a calma. Não é a melhor estratégia. Nesse caso, para evitar a ansiedade, e nesse contexto que nós estamos vivendo, a ansiedade provocada então aí pelo coronavírus, como eu disse, um contexto ansiogênico, nós precisamos de algo mais do que simplesmente pedir para as pessoas manter a calma. Nós precisamos e devemos treinar o nosso cérebro, treinar o nosso foco mental, eu diria. E como é isso? Como é que eu treino o meu foco mental? Para usar aqui uma linguagem mais técnica da neuropsicologia, e eu já na sequência vou explicar, nós precisamos reduzir a hiperatividade da amígdala cerebral e das nossas emoções para ativar o córtex pré-frontal. Lá, mais ou menos no centro do nosso cérebro, nós temos algo que nós chamamos de sistema límbico, o centro de emoções mais fortes, como a raiva, o medo. E ali no sistema límbico nós temos a amígdala. Eu costumo, a amígdala cerebral, que não é a mesma amígdala da garganta, óbvio. Eu costumo dizer que a amígdala cerebral ou o sistema límbico é, na verdade, a central de alarme do nosso organismo. Quando algo é ameaçador no nosso ambiente, ou quando algo é percebido como ameaçador por nós, no nosso ambiente, essa central de alarme, ela dispara, ela liga. E, diferentemente do alarme, por exemplo, que é disparado pela cerca elétrica, que nós podemos ir lá, nós rapidamente checamos, né? Se, de fato, quem sabe um gato passou e disparou o alarme, ou será um ladrão, talvez, que está entrando na nossa casa? Nosso cérebro não sabe fazer imediatamente essa checagem. E ele interpreta todo o alarme como sendo um perigo de vida ou morte. E aí, nosso cérebro, então, entra em atividade no sentido de preparar o nosso organismo. E para isso, não é hora de, às vezes, precisar muito do córtex pré-frontal, que é essa área mais de raciocínio, mas é um momento de instintivamente nós fugirmos, ou nós paralisarmos, ou nós enfrentarmos o que está diante de nós. Essa região, ela nos permite agir, eu quero dizer, a região do córtex pré-frontal, ela nos permite agir e pensar de uma forma mais centrada e reflexiva. Só que na hora que a central do alarme do nosso cérebro é ativada, essa região do córtex pré-frontal é desativada. E nós precisamos, então, reativá-la.
E como é que nós fazemos isso? Como é que nós podemos reduzir a hiperatividade da amígdala cerebral e das nossas emoções para reativar o córtex pré-frontal? Ou, em outras palavras, como é que nós podemos enfrentar a ansiedade provocada por este contexto de coronavírus, de isolamento social e mantermos a calma mínima necessária? Eu vou dar aqui para vocês algumas dicas, algumas estratégias, então, de como fazer isso. Para ser mais preciso, vou falar de 8 estratégias. Em primeiro lugar, evite se intoxicar com um excesso de informações. A Organização Mundial da Saúde reconheceu que essa crise toda que nós estamos vivendo está aumentando nossos níveis de estresse. E uma forma de reduzir o seu impacto é evitar passar 24 horas do dia exposto a noticiários, exposto a notícias e dados que vão sendo atualizados a cada segundo. E hoje, com a internet, com os meios de comunicação, é muito fácil nós termos acesso a isso. É claro que nós precisamos nos manter informados, mas nós não precisamos nos manter obcecados por informações. Então, você está continuamente verificando os números, está continuamente checando os índices da infecção e mortalidade e checando as especulações que estão por aí, isso só vai elevar a sua ansiedade provocada por esse contexto todo que nós vivemos. Então, essa é uma primeira dica, essa é uma primeira orientação que eu daria. Evite excesso de informações. Evite se intoxicar, se envenenar com um excesso de informações. Informações são importantes, mas na medida certa. Uma segunda dica, uma segunda estratégia para enfrentar a ansiedade nesse momento, que eu diria, é quando, em meio a esse contexto todo que nós estamos vivendo, você notar que está alimentando muitos pensamentos negativos, procure usar a sua razão e não se entregar simplesmente a esses pensamentos como se eles fossem a verdade última. É lógico que é natural e até esperado sentir medo nesse contexto, mas esse medo ele deve ser sentido com uma boa dose de racionalidade. Vou te dar exemplos práticos de como fazer isso. Por exemplo, se você pensa, tenho medo de me infectar. É natural que você tenha medo de infectar. Mas aí você deveria se perguntar, o que eu devo fazer? E aí deixe entrar a racionalidade e responda a si mesmo. Devo tomar medidas de prevenção. Ponto. Não já catastrofizar, não já assumir o pior. Outro exemplo, você poderia pensar, eu tenho medo de que meu pai, ou meu avô, ou minha avó, minha mãe fiquem doentes. É justo ter medo que seus entes queridos fiquem doentes. Mas aí você se pergunta, o que devo fazer? E aí você pode responder de uma forma racional, sem cair em pensamentos negativos, respondendo, eu posso protegê-los, cuidando de mim mesmo, tomando as devidas precauções e cuidando assim deles também. O medo, então, ele deve ser um mecanismo que nos permita tomar medidas úteis para a ação e não nos paralisar. O medo, quando então saudável, ele deve ser usado para a nossa sobrevivência e não para nos paralisar. Nós devemos, acima de tudo, controlar os pensamentos negativos que mobilizam e aumentam o pânico e podem nos paralisar e não nos entregar a esses pensamentos negativos. E nós os controlamos, nós os administramos, nós os gerenciamos, colocando para funcionar a nossa razão. Então, se surgirem ideias como todos vão morrer, isso não vai ter solução. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos usar a razão. De que maneira? Buscando informações confiáveis. Basta consultar os dados estatísticos da China
Por exemplo, a taxa de letalidade é de 2,3%. Assim, com a realidade em xeque e usando a razão, nós podemos evitar entrar em pânico e entrar no modo negativista de pensamento. Uma terceira estratégia que eu recomendo para esse momento de ansiedade quase que generalizada é que você crie uma rotina diante da incerteza que nós vivemos. A rotina pode ser muito importante diante desse momento. A ansiedade provocada por esse contexto de coronavírus, ela é geralmente alimentada, nutrida pela incerteza. A realidade é, nós estamos diante de algo que nós nunca havíamos enfrentado, havíamos visto antes. É um vírus novo e, no momento, não há vacina. Nós não sabemos quanto tempo vai durar a quarentena e as medidas de restrição parecem que só aumentam dia após dia, é verdade. Agora, tudo isso nos coloca, claro, em um estado de incerteza que nem todo mundo consegue gerenciar, que nem todo mundo consegue administrar. E o que é que nós podemos fazer diante disso? O melhor é manter o foco no aqui e agora, no momento presente. O ideal nesses casos é estabelecer uma rotina e cumprir essa rotina. E assim nos obrigar a nos concentrar, através da rotina, no momento atual, no aqui e agora. Uma quarta estratégia importante nesse momento, ou nesse contexto ansiogênico, é você falar de suas emoções, você falar dos seus sentimentos. A angústia é um sentimento comum nesse momento. E sentir-se angustiado nesse momento não te faz uma pessoa fraca, não te faz uma pessoa menos forte. É normal. É hora de aceitar todas as emoções, as positivas, mas também as negativas, que são muito presentes nesse momento. E é hora de compartilhar suas emoções com os demais, para encontrar um equilíbrio. Veja, não se trata aqui de partilhar a angústia, a ansiedade, o medo para intensificá-los, e sim para administrá-los melhor, para administrar esses sentimentos junto com outras pessoas. Para criar, na verdade, partilhar essas emoções mais negativas, para, na verdade, criar espaços nos quais nós possamos nos nutrir de esperança, de compaixão e conforto emocional. Uma outra forma de gerenciar a ansiedade causada pelo coronavírus, ou por esse contexto de coronavírus, é procurar ser realista a todo momento, sem minimizar nem maximizar o risco. Não caia nos mecanismos de defesa psicológicos para minimizar o risco, como, por exemplo, dizendo a você mesmo que nós somos jovens e que por estarmos assim numa região mais remota, mais distante do país, nós corremos menos perigo. Por outro lado, também não minimize o perigo ao extremo, a ponto de sofrer de insônia aliás, não maximize o perigo ao extremo, ao ponto de sofrer de insônia e transformar a Covid-19 no nosso único pensamento que nos obceca a todo momento. Sim, existe um risco real e não adianta negá-lo. Devemos aceitá-lo, mas precisamos nos adaptar a essa realidade, sendo responsáveis por nós mesmos, sendo responsáveis pelas outras pessoas também. Se você se deixar levar pelo pânico, isso não vai te ajudar. Se você, por outro lado, subestimar a situação, vai colocar em risco a você mesmo e colocar em risco as outras pessoas.
Portanto, nós devemos agir com equilíbrio e agir, melhor dizendo, com bom senso. Para administrar a ansiedade provocada pelo coronavírus, uma outra estratégia que nós podemos assumir é de que nós não temos controle do que acontece, admitir que nós não temos esse controle, mas que nós podemos controlar sim as nossas reações. Isso é muito importante. Embora não tenhamos controle daquilo que acontece, nós podemos ter algum controle sobre as nossas ações e reações. Sim, nós não temos controle sobre o que o Covid-19 pode fazer, mas nós podemos controlar nossas reações, nós podemos controlar os nossos comportamentos. Eu penso que, de verdade, é hora de se perguntar, nesse sentido, como você quer lembrar de si mesmo no dia de amanhã, quando essa pandemia, quando essa crise toda passar. O ideal é que você possa ver a si mesmo como alguém que manteve a calma nesse momento, alguém que foi responsável, alguém que cuidou de si mesmo, alguém que foi capaz de ajudar os demais. Uma sétima estratégia que eu penso ser importante nesse contexto ansiogênico é ter metas cotidianas e manter de alguma forma a conexão com os outros, mesmo que seja, obviamente, de forma virtual, porque você está em casa nesse momento. Ninguém poderia prever a situação atual, mas ela aconteceu. E sem sombra de dúvidas, nós vamos enfrentá-la. Nós vamos superá-la. No entanto, até chegar o dia em que nós conseguimos reduzir a curva de infecção, como a China já conseguiu, podem se passar semanas, ou até meses. Até que esse dia chegue, existem dois elementos que irão nos ajudar a reduzir o peso da ansiedade provocada por esse contexto de isolamento social, esse contexto de coronavírus. Traçar metas para esse período e manter o contato com as pessoas que nós amamos. Muito importante isso. As metas, eu diria, elas devem ser de curto, mas também de longo prazo. Então, por exemplo, todos os dias ao se levantar, eu recomendo que você defina uma meta específica para aquele dia. Pode ser, por exemplo, ler um livro, pode ser fazer algo novo com o seu companheiro, a sua companheira, seu esposo, sua esposa, ou algo diferente com os seus filhos, pode ser limpar a casa, pode ser escrever, pintar, e assim por diante. Já as metas de longo prazo, elas devem nos lembrar que os propósitos de vida continuam presentes, eles não precisam deixar de existir, eles continuam nos guiando, continuam nos oferecendo esperança a cada dia. Por outro lado, é essencial, é fundamental manter o contato com quem você ama. Agora, mais do que nunca, use o WhatsApp para isso, para manter o contato de uma forma saudável, não para espalhar notícias catastróficas e fake news, notícias falsas. Use as chamadas de vídeo para se manter próximo das pessoas que você quer bem, das pessoas que você ama, das pessoas que serão o seu apoio no seu cotidiano. Nós precisamos fazer uso dessas ferramentas e assim ir mantendo a nossa esperança, a chama de nossa esperança acesa. Por fim, uma última estratégia nesse momento ansiogênico de isolamento social por conta do coronavírus é o cultivo da espiritualidade. A última estratégia não quer dizer que é a menos importante. Muito pelo contrário, penso eu. É muito importante e urgente, nesse momento, que você saiba integrar aos cuidados sanitários também o cuidado com o seu mundo interior, o cuidado com a sua espiritualidade. Já está bem estabelecido hoje por pesquisas da área da psicologia da religião e da espiritualidade, que é a minha área de pesquisa como profissional ou pesquisador, melhor dizendo, da área da psicologia. Eu estou muito nessa área da psicologia da religião e da espiritualidade,
e já está estabelecido pela literatura, por pesquisas nessa área, que a prática da espiritualidade pode impactar de forma positiva o seu bem-estar psicológico e o seu bem-estar subjetivo. A espiritualidade pode também impactar positivamente nos cuidados que você tem com o próprio ambiente e nos cuidados que você tem com os outros ao seu redor, com as pessoas com as quais você convive. Uma forma de cultivar a espiritualidade, de cuidar do seu mundo interior nesse momento difícil que nós estamos vivendo, é investir tempo nas suas práticas espirituais. Sejam elas quais forem, seja qual for a sua tradição espiritual, certamente tem práticas nas quais você pode investir neste momento. Não é porque as igrejas, os templos estão fechados nesse momento que você pode negligenciar a vivência de sua religiosidade e de sua espiritualidade. Muito pelo contrário. Mais do que nunca, nutrir a espiritualidade é importante. Você pode e você deve continuar cultivando as suas práticas espirituais e cuidando então do seu mundo interior nesses dias, que pode ser através de uma prece elevada aos céus, de uma oração, da meditação, da leitura orante da palavra de Deus, da oração dos salmos, de uma leitura espiritual e assim por diante. Enfim, a nossa atitude é o mais importante no contexto atual. Portanto, não deixe de, nesses dias, de exercitar atitudes de autocompaixão. Acolhendo sim a sua ansiedade, acolhendo sim a sua angústia, acolhendo sim o seu medo e as suas preocupações, mas sem se deixar dominar, aprisionar ou paralisar por esses sentimentos. Busque o cultivo da esperança. Procure cultivar a gratidão. Viva, mesmo que não seja fácil, mas viva da alegria nesses dias e tente compartilhar essas virtudes da esperança, da gratidão, da alegria com as outras pessoas, seja na sua casa, seja nos grupos virtuais que você participa, através da mídia social, porque assim você vai estar fortalecendo não só a sua vida interior, a sua espiritualidade, mas também a dos outros. Então, eu desejo a você muita alegria nesses dias, muita esperança e o cultivo da autocompaixão e da compaixão com os outros.